Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é sexta-feira, estamos na segunda semana do tempo da Páscoa e vamos começar a meditar hoje no capítulo 6 do Evangelho de São João, o grande discurso de Jesus a respeito do pão da vida, hoje nos versículos iniciais, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. O evangelista João, queridos irmãos e irmãs, não nos traz o relato da última ceia com aquelas palavras da instituição. Porque, afinal, João escreveu o seu evangelho quando os evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas já haviam relatado isto para as comunidades cristãs. Da ceia, João nos traz a cena do lava-pés que recentemente tivemos a chance de viver em nossas igrejas na Quinta-feira Santa. Mas João nos traz uma coisa que os outros evangelistas não nos trazem. Nos traz esse capítulo 6 com o discurso de Jesus sobre o pão da vida, que começa com algo que também encontramos nos sinóticos, com a multiplicação dos pães. E aqui chama a atenção que diante daquela multidão faminta, Jesus está preocupado. Ele não quer despedir as multidões para que não desfaleçam pelo caminho. Ele chama os seus discípulos, embora ele já soubesse o que ia fazer, e pergunta a eles o que se pode ser feito. E os discípulos vão dizer: "Mas nem 200 moedas de prata bastariam para alimentar tanta gente." Mas de repente, de uma oferta pobre, pães de cevada, não pães de trigo, pães de cevada, vai dizer João, que eram os pães dos pobres, e alguns peixes, Jesus toma, realiza um gesto muito semelhante ao que ele vai realizar na última ceia e que vai fazer depois com os discípulos de Emaús, quando entra na casa com eles, ou seja, vai tomar os pães e vai abençoá-los. Jesus distribui isso à multidão e todos se saciam e ainda sobra. Não se trata simplesmente de uma partilha. Essa é uma leitura muito simplista dessa passagem do Evangelho. Trata-se de um gesto eucarístico de Jesus, onde ele, de certa forma, já antecipa aquilo que ele vai dar à sua igreja mais à frente na Eucaristia, onde ele vai transformar a nossa pobre oferta de pão e vinho no grande dom do seu corpo e do seu sangue, que alimenta todos os homens, não no nível físico, mas no nível espiritual, sustentando a nossa vida. Até aquele dia no qual seremos alimentados não mais na mesa da Eucaristia, mas no grande banquete celeste que ele prepara para nós. Queridos irmãos e irmãs, agradeçamos hoje ao Senhor por esse grande dom. Olhemos para Jesus Eucarístico e agradeçamos porque Ele se preocupa conosco e não nos quis deixar sozinhos para não desfalecermos pelo caminho. Se deu a nós para que, alimentando-nos sempre do seu corpo e do seu sangue, tenhamos força para continuar caminhando até a vida eterna que Ele prepara para nós. Receba hoje a bênção do Senhor e que ela o fortaleça na alegria desse tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.